Prezados irmãos, ao longo desta oitava da Páscoa, nós estamos refletindo sobre as aparições de Jesus ressuscitado. E hoje não é diferente. Jesus aparece àqueles 8 discípulos que voltaram a pescar. E Jesus então vai ao encontro deles. Aqueles discípulos decidiram voltar a pescar, porque este era o ofício que eles realizavam antes de Jesus ter chamado a cada um deles. Aliás, quando Jesus chamou esses discípulos, eles estavam justamente no mar, pescando, consertando as redes, estavam fazendo o ofício diário de suas vidas, do dia a dia. Jesus os chamou para segui-lo, eles se tornaram discípulos de Jesus. No entanto, depois da morte de Jesus, eles então, como que desiludidos, retornam, voltam a pescar. Assim diz o Evangelho de hoje. Pedro disse: eu vou pescar. Os demais disseram: também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. E aí que está, podemos dizer, a chave do Evangelho de hoje. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. É o que nos testemunha hoje Pedro e João falando ao povo no livro dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, depois de terem feito a experiência do encontro com Cristo ressuscitado, agora eles também passam a pregar que Jesus é a pedra angular, a pedra principal sobre a qual nós devemos construir a nossa vida, a pedra da qual foi rejeitada e que agora tornou-se a pedra principal. E repetimos isso no Salmo. E aí está a chave então do Evangelho. Não pescaram nada naquela noite. Meus irmãos, na ausência de Cristo, eles tinham trabalhado inutilmente uma noite inteira por conta própria. No entanto, perderam tempo. Pela manhã, já com luz, quando Jesus está presente, quando Jesus se aproxima, é Ele quem ilumina os discípulos com a sua palavra. É Ele, Jesus, quem dá aos discípulos a orientação. Olha, lancem a rede à direita da barca e achareis. Vejam, Jesus é quem ilumina com a sua palavra, Jesus é quem orienta os discípulos. E aí o que acontece? As redes cheias. Eles vêm para a margem com as redes a ponto de estourar, devido à tamanha quantidade de peixes que tinham apanhado. Meus irmãos, na ausência de Cristo, o dia se faz noite, uma noite vazia, uma noite sem vida. Quem não tem Cristo, quem não caminha com Cristo, quem não se deixa iluminar pela luz de Cristo, quem não se deixa orientar pela palavra do ressuscitado, pela palavra de Cristo, vive um dia como se fosse noite, vive uma vida vazia, sem sentido. E para então obtermos os frutos da nossa perseverança, da nossa constância, para obtermos os frutos da nossa vida, para obtermos os frutos que podemos colher no nosso próprio trabalho, na nossa própria atividade diária, nas decisões e relações que estabelecemos ao longo da vida, os frutos vêm justamente quando nós estamos unidos a Cristo. Não há frutos somente com os nossos esforços.
Vejam, aqueles discípulos passaram uma noite inteira e nada pescaram, mas a partir do momento que Jesus se aproximou, que eles acolheram Jesus, ouviram a sua palavra, deixaram-se iluminar pela sua presença, foram obedientes a Jesus, então eles puderam colher muitos frutos do seu próprio esforço, mas o seu esforço com Cristo. Um esforço ao longo da vida sem Cristo não dá fruto. Alguém que quer desenvolver-se na vida, por melhor profissional que ele seja, alguém que quer de fato desenvolver na vida, alguém que quer ser feliz, que quer se realizar na vida, precisa entender exatamente isso que os discípulos entenderam. Sozinhos, sem Deus na nossa vida, nós nada produzimos. Pelo contrário, sem Deus nós vamos seguir apenas as nossas constatações, as nossas razões. Sem Deus nós vamos seguir apenas as nossas vontades, as nossas ideias, e por isso a tendência de dar errado, a tendência de nos decepcionarmos, a tendência de nos iludirmos é muito grande. Como esses discípulos passaram uma noite inteira, todo o esforço perdido, mas a partir do momento que Cristo se fez presente, que eles acolheram o Senhor, que eles ouviram o Senhor, obedeceram o Senhor, o milagre aconteceu. Veja então como é que acontece milagres na vida da gente? Um milagre na vida da gente acontece quando a gente se esforça, mas quando a gente se esforça com Deus. Não basta só deixar tudo para Deus, mas não basta só também querer fazer tudo sozinho. Os milagres na nossa vida acontecem quando nós nos esforçamos com Cristo, quando nós nos esforçamos com Ele. Por isso, o drama de um cristão, ele começa justamente quando ele deixa de ver Cristo na sua vida. Quando o cristão deixa Cristo de lado na sua vida, quando um cristão deixa de ver Cristo nas coisas que faz, nas coisas que realiza, aquele que acha que Cristo está somente na igreja, não, aquele que procura colocar Cristo nas pequenas coisas do seu dia a dia, aquele que procura colocar Cristo no cotidiano da sua vida, e aí está o segredo: santificar-se nas coisas do dia a dia, santificar-se nas pequenas coisas que nós fazemos. Pois bem, aquele que procura então colocar Cristo na sua vida, esse certamente frutificará. Mas quando se deixa de ver Cristo na sua vida, quando de certa forma a tibieza, o pecado ou a soberba nos fazem fazer as coisas como se Deus não existisse, ou como se Jesus não estivesse ao seu lado ou ao nosso lado, como se Ele não tivesse ressuscitado. Muitas vezes nós fazemos as coisas como se Cristo não estivesse ao nosso lado, como se Cristo não estivesse presente, e aí nós também fazemos essa experiência de desilusão, de derrota, fazemos a experiência de frustração, porque não conseguimos alcançar aquilo que desejamos. Mas quando nós estamos com Cristo ao nosso lado, quando nós acolhemos o Senhor, nos fazemos obedientes à sua palavra, nos colocamos à disposição da sua vontade, nos deixamos conduzir pela sua luz, pela luz do Cristo ressuscitado, então tudo tem sentido, até mesmo as provações, até mesmo os sofrimentos, até mesmo a morte, tudo encontra sentido com o Cristo. Mas se Cristo não está presente, nada tem sentido. Essa é a experiência que os discípulos fizeram, essa é a experiência também
e certamente nós fazemos e faremos. Sem Cristo, o nosso esforço é em vão. Com Cristo, todo esforço se torna fruto, todo esforço se torna oportunidade de vida, de salvação, de santificação. Que possamos então perceber esta presença do ressuscitado no meio de nós e nos deixemos guiar pela sua luz e pela sua palavra. Assim seja. Amém.